Pessoal, eu tive ideia de começar a fazer vídeos com o tema o que a gente... Olá! Pessoal, eu tive essa ideia de começar a fazer vídeos com o que a gente não pode fazer quando a gente está programando o CLP. Então eu vou começar nesse primeiro vídeo aqui falando sobre o SFC. Então, antes de a gente chegar onde eu quero, né, o que não fazer, eu vou explicar de início como que o SFC funciona e qual que é a ideia por trás dele. Então aqui eu estou usando o software Code Sys, aqui eu estou na versão 2.3.9, SP7, licença demo, mas a gente já consegue então simular bastante coisas. Eu criei aqui variáveis, então eu criei variáveis booleanas aqui para a gente poder simular. Então são as variáveis que eu coloquei aqui como transições, né? Então são as variáveis que darão ali para a gente andar aqui no nosso SFC. Lembrando então, pessoal, que o SFC é como se fosse uma máquina de estados, né? Uma espécie de fluxograma, tem várias metodologias que a gente aprende, e no final a gente vê que é igual ao SFC. Então aqui eu criei um programinha simples, a gente tem a nossa etapa inicial, aí se a var1 for verdadeiro, ele vai sair da etapa inicial, vai para a step 2, assim em diante. Essa figura aqui então, lembrando, né, é uma condicional. Aqui então eu tenho uma variável e outra variável. A primeira que for verdadeira, né? Então a primeira que for valor lógico 1, ele vai escolher aquele ramo, né? Então é como se fosse um if. Esse var2, if var2, else if var3. Então eu escolho caminhos para o nosso software. Então aqui, se eu for simular esse software aqui, então eu vou simular ele para a gente poder ver essa lógica. A gente vai conseguir ver que o SFC se baseia sempre no fato de apenas uma etapa estar acionada ao mesmo tempo. Então aqui eu também posso relacionar isso aqui como se fosse uma linha do tempo, né? Eu imagino que tem uma linha do tempo, no sentido de cima para baixo, e essa linha do tempo, então, ele fica num determinado estado, né, ou etapa, até que essa transição, aqui no caso var1, seja verdadeira. Então se eu vim aqui no var1 e forçar ela para valor verdadeiro, ele sai da etapa de init e vai para a etapa step 2, ou passo step 2. Então eu posso imaginar que o meu... aqui é um sistema onde ele sempre desce e onde ele sempre procura ir pelo caminho que for verdadeiro, né? O caminho que estiver aberto, vamos pensar assim. Então aqui no caso ele vai escolher if var2, else, if var3. Então a primeira aqui que for verdadeira ele vai escolher aquele caminho. Então se eu vou ir na var3 e tornar a var3 verdadeira, então ó, ele sai do step 2 e vai para o step 3, mas mantém ainda a mesma ideia, pessoal, de apenas uma etapa estar funcionando a cada momento. O que isso garante para um programa? Um programa de automação industrial, geralmente ele é sequencial. E o SFC é sequencial, tanto que o S ali é de gráfico sequencial, né? O S é de sequential. Então aqui a gente está vendo, pessoal, justamente essa questão ali de que eu vou fazendo uma coisa por vez. Na hora que eu estou na Step 3, tudo que está na Step 2, no init ou no Step 4 não está sendo executado. Isso me ajuda a criar programas de uma maneira muito mais fácil, né? Então eu poderia, por exemplo, criar um processo inteiro modelando de forma sequencial. Então primeiro eu ligo isso, depois eu ligo aquilo, depois eu ligo aquilo outro. Isso é típico então de sistemas que a gente chama de cascata, né? Então processos industriais cascatas são ótimos de serem modelados com SFC. Então aqui eu estou dando um exemplo de uma abertura que a gente chama de OR, né? Abertura ou divergência, a mesma coisa. Eu vou para um caminho ou para outro. A gente também pode pensar nisso como um if-else, né? Nada de linguagem de programação em C, por exemplo. Estou simplesmente então escolhendo o caminho. Aqui, se o meu var5 for verdadeiro, então se o meu var5 for verdadeiro, ele vai sair daqui, ó, e vai pular de volta para o init. Então vamos ver isso acontecer? Então lá, pessoal, o var5 verdadeiro, na hora que o valor for para verdadeiro, ele saiu do step 3, vou ir para o init. Pessoal, acho que deu para entender ali, né, como que funciona esse princípio do SFC. Então lembrando, ó, ele é uma coisa sequencial que funciona baseado em apenas uma etapa estar funcionando por vez. Isso me permite pensar como se fosse uma linha do tempo.
Então, na linha do tempo, eu tenho uma coisa sendo executada até um determinado evento, que é a transição, né? Então, eu estou executando o init, por exemplo, até um evento, né, que é o var ser verdadeiro. Na hora que o var for verdadeiro, essa linha do tempo anda, né? Então eu vou para a próxima etapa da linha do tempo. Então eu posso pensar então que a cada tempo, a cada momento no tempo, eu tenho apenas uma coisa sendo executada. As coisas começam a ficar um pouco mais interessantes quando eu tenho uma abertura, né, ou divergência, lembrando é a mesma coisa, eu tenho uma abertura em E. O que significa uma abertura em E, pessoal? Eu tenho uma etapa inicial aqui, nesse programa de exemplo, né? Eu tenho, novamente, criei umas variáveis do tipo booleano para permitir eu andar no meu projeto. Eu tenho aqui uma etapa inicial. A partir de um evento, duas coisas começam a acontecer de formas independentes. Então, a partir desse, é isso que a E permite, né? Enquanto que a O escolhe um caminho ou o outro caminho, a E ela é o primeiro caminho e o segundo caminho. Então, é como se eu fosse criando ali duas linhas do tempo de independência uma da outra. A partir desse momento, então, eu tenho que começar a imaginar aqui coisas independentes mesmo, né? A primeira linha é completamente independente da segunda e vice-versa. Se eu for ali para aquela noção de linha do tempo, é como se eu tivesse criado uma linha do tempo paralela. Então é como se eu tivesse lá no filme da Marvel, lá que tem vários universos paralelos, é isso justamente aquilo. Eu tenho uma linha do tempo acontecendo de forma independente e isolada de outra linha do tempo. Vamos ver isso funcionando? Então, a partir do momento que a primeira transição for verdadeira ali, pela lógica E, vai começar a executar então duas ações, que é a etapa 3, o step 2 e o step 3. Exatamente o que a gente está vendo aqui, pessoal. Então, ó, começou a executar duas linhas do tempo, né, de forma paralela. Então, agora eu posso simular isso de forma independente. Então, o var3, por exemplo, for 1, olha só. Se o var3 for 1, o step 3 vai sair e vai para o step 5 sem que influencie na primeira, né, no primeiro ramo. Então, perceba o seguinte, a gente vai começar, então, a trabalhar com linhas do tempo independentes uma da outra. Isso me permite fazer coisas paralelas no meu projeto. Por exemplo, enquanto eu libero uma válvula por 2 segundos, eu também vou ligar uma lâmpada não sei na onde por mais um tempo, eu vou executar um controle de temperatura em outro lugar. Então isso me permite executar coisas completamente diferentes no mesmo CLP ao mesmo tempo. Então, qual que é o porém, né? Se eu tive uma fora da linha do tempo, fora da abertura em E, a linha do tempo é única. Dentro da abertura em E, a linha do tempo é duplicada, triplicada, depende de quantos ramos você vai ter dentro da linha do tempo. Então, a partir desse momento, pessoal, começa a ter algumas coisas interessantes que pode acontecer. Então, aqui eu vou simular aqui para a gente poder dar uma olhada como que as coisas podem acontecer. Então, eu passei aqui para o step 4, eu vou passar aqui para o step 5, tornando o var 5 verdadeiro. Beleza. Se eu tornar o var 6 verdadeiro, perceba que ó, a step 7 não saiu e foi para init. Por quê? Porque a partir desse ponto, o que se espera é que a linha do tempo voltou a ficar única. Então, meu projeto voltou a executar só uma coisa por vez. Então, ele só vai sair daqui, pessoal, só vai sair da lógica E se as duas etapas finais estiverem acionadas e se a transição for verdadeira. Vamos ver isso acontecer? Alternado é var 6 falso para a gente poder simular, tá? Então, olha só, a partir desse momento, as duas etapas finais estão acionadas e o meu var 6 precisa estar acionado também, e aí o meu programa consegue voltar para uma linha do tempo única. Então, a partir desse momento, ó, se o var 6 for acionado, pronto, o meu programa conseguiu voltar a ser uma linha do tempo única. Então, pessoal, o que a gente nunca pode fazer? A gente nunca pode sair de uma abertura e fechamento E sem que a nossa linha do tempo
esteja unificada. Eu vou mostrar para vocês o que acontece então se a gente fizer alguma coisa nesse sentido, tá? A gente sair de forma independente. Então eu vou parar a simulação aqui e vou fazer isso que eu falei, né? Aqui eu vou colocar, por exemplo, um jump aqui, vou deixar o var7 e aqui eu vou pular, por exemplo, pro init. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu abri uma lógica E, então as duas vão começar, os dois ramos vão executar ao mesmo tempo. Só que aqui, eu vou pegar uma etapa para ficar mais fácil. Ah, deixa assim mesmo. Só que aqui, em vez de eu fechar a minha linha do tempo, eu dei um jump, né, um pulo, para fora dessa linha do tempo duplicada. Isso aqui, viajando bastante ali, né, seria como se eu tivesse dois universos da Marvel ali funcionando de forma independente e de repente eu unificasse os dois num só. Lá nos filmes da Marvel davam um colapso geral nas coisas, né? Aqui também vocês vão ver isso acontecendo. Então, isso vai ferir a própria ideia do GraphSet, tá? Então, vamos ver isso acontecendo? Então, beleza, no comecinho tá tudo certo, só tem uma linha do tempo acontecendo, só o init está ligado. A partir do momento que o meu var1 for verdadeiro, pronto, ligou duas etapas ao mesmo tempo. Lembrando, a E é uma ferramenta que permite justamente isso, né, para que eu possa controlar coisas independentes. Então tá, a partir desse momento, os dois ambos estão independentes um do outro. Então aqui eu posso andar eles de forma independente. Só que agora, pessoal, eu vou andar um lado e não vou andar o outro, só para vocês verem o que pode acontecer. Opa, é o var4. Então tá, ó, eu estou andando no lado direito sem andar ao lado esquerdo. Imagino que o lado esquerdo, por exemplo, esteja controlando uma temperatura de um forno, enquanto que o lado direito está controlando o meu processo de esteiras. Agora, quando o var7 for verdadeiro, pessoal, ele vai voltar lá no init. Certo? Então foi isso que o meu sistema fez. E agora, se o meu var1 for verdadeiro novamente, pessoal, perceba que aqui já feriu a própria ideia do SFC. Ó. Eu tenho uma etapa numa linha do tempo única e uma etapa numa linha do tempo paralela, funcionando ao mesmo tempo. Se eu vir aqui então agora e tornar essa transição verdadeira, poderia ser, por exemplo, um botão liga. Olha só, pessoal, eu tenho três etapas funcionando ao mesmo tempo, sendo que em um ramo único eu tenho duas delas funcionando. Pessoal, isso é tão, assim, do ponto de vista conceitual, ao mesmo tempo eu tenho presente e passado funcionando, rodando. Então é como se fosse uma loucuragem ali de viagem no tempo. E isso pode me bagunçar completamente. Pode não. Vai bagunçar completamente o meu programa SFC. Eu posso ter uma situação aqui, pessoal, onde eu consiga ter praticamente todas as etapas funcionando. Vocês querem ver? Então eu vou aqui para o var5. Olha só, pessoal, eu tenho, ao mesmo tempo que é o presente, eu tenho a step 7 e aí o passado dela, que é o step 2, funcionando. Olha que maluco que é isso. Eu percebo que as duas ainda funcionam de maneira paralela, tá? Opa, eu parei a simulação. Vou fazer novamente. É um erro meu aqui na hora de digitar as coisas, pessoal. Eu vou adiantar aqui, pessoal, só para a gente poder simular um pouquinho mais rápido. Então, voltamos naquela situação, né, onde tinha
presente e passado funcionando ao mesmo tempo. Eu vou fazer ficar mais louco ainda, pessoal. Perceba que vai ter, né? Eu vou fazer nessa primeiro ramo aqui ficar três, o presente, né? O passado e o passado do passado, o pretérito mais perfeito funcionando ao mesmo tempo. Vamos ver. Aí, pessoal, olha só que coisa maluca. Eu posso ter um sistema onde praticamente todas as minhas etapas estarão funcionando ao mesmo tempo, ferindo a própria ideia do Graph7 de ser uma a cada tempo ter só um estado funcionando, né? Só uma etapa funcionando. Perceba então que isso é uma coisa que eu nunca posso fazer. O que eu nunca posso fazer? Eu nunca posso dar um jump para fora do ramo onde eu estou tratando. Eu poderia dar um pulo, pessoal, aqui, por exemplo, em vez de init, eu poderia pular para o step 3? Poderia, sem problemas. Isso não me traria problemas conceituais do SFC. Eu posso pular para fora da minha transição E? Não, não posso, senão eu vou fazer acontecer isso que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui, pessoal, causaria lá no filme lá do Doutor Estranho, causaria um daqueles colapsos de universo lá, né? Se a gente fosse arredondar para uma ficção ali. Então aqui vocês vão entender, pessoal, que o nosso projeto poderia entrar em colapso total e completo se a gente fizer esse tipo de coisa. Por exemplo, se no step 2 eu estiver mandando ligar o motor numa direção, no step 4 eu estou tentando fazer esse motor voltar, por exemplo, aqui eu estaria fechando o curto-circuito. Então, se não for algum sistema físico ali de intertravamento, por exemplo, eu poderia simplesmente queimar, fechar um curto-circuito e tal. Acontecer alguma coisa muito séria ali na minha parte física. Beleza, pessoal? O que é interessante vocês perceber? Isso é um erro de lógica, portanto, a minha compilação não detecta. Então, ele deixa eu compilar, ele deixa eu simular, ele deixa até gravar no CLP. Só que, na minha execução do meu projeto, vai estar completamente falho. Para finalizar o vídeo, então, pessoal, uma outra coisa que eu nunca posso fazer? Eu nunca vou poder misturar ramos. Por exemplo, eu tenho um ramo independente, eu tenho outro ramo independente, aí eu quero dar um pulo. Aqui eu quero pular. Deixa eu apagar aqui umas etapas para ficar mais fácil a simulação. Eu vou pular aqui, pessoal, em vez de ir para o init, eu vou pular aqui para o step 4. Olha só, pessoal, compilação perfeita, 0 erros. Se eu for simular isso daqui, então tá, iniciou o ramo, duas etapas independentes, dois ramos bonitos ali, duas linhas do tempo funcionando de forma independente. Aí a primeira andou, então vamos supor ali que a primeira andou ali para algum lugar, passou do step 2 para o step 4, aí vamos supor que o var 5 ali foi verdadeiro também, então aqui passou do step 4 para o step 7, aí vamos supor que agora o var 3 foi verdadeiro, então passou do step 3 para o step 5 na segunda linha do tempo, né, na outra independente. Aí agora eu vou supor então que essa var 4 aqui foi verdadeiro. Olha lá, pessoal. Na mesma linha do tempo, passado e presente funcionando ao mesmo tempo. Isso fere o próprio conceito novamente, né, do SFC, onde eu uni linhas do tempo que deveriam ser independentes. Beleza? Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro aí duas coisas que a gente nunca deve fazer quando a gente está trabalhando com SFC. A gente nunca deve abrir uma abertura em E e juntar elas, então dar um jump entre ramos, e a gente nunca deve dar um jump para fora da abertura E. Beleza? Bons estudos, até mais!